Olá, minha amiga, meu amigo. Eu sou o professor Cláudio Zorzo e nessa aula nós vamos tratar da teoria da contabilidade pública. É importante que você saiba o conceito da nossa bela contabilidade e a sua evolução. A contabilidade pública, senhores, ela está num processo de ajustamento às normas internacionais. Ela é um conjunto, é um ramo da contabilidade. Ela não é uma ciência própria, é um ramo da contabilidade que se destina a gerar informações que ajudem aos usuários da coisa pública tomar as suas decisões. Então, a contabilidade pública, seguindo a essência da contabilidade, ela tem como objetivo gerar informações. Ela está passando por um processo de evolução, pois há uma cobrança muito forte internacionalmente de órgãos internacionais para que a estrutura do Estado tenha conjuntos de informações semelhantes a uma empresa. E aí que vem a beleza desta evolução, que passa desde os primórdios, quando nós tivemos a Lei 4.320. Essa lei foi um pouco alterada no quesito responsabilidades pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas na década passada, a Secretaria do Tesouro Nacional reuniu-se com o Conselho Federal de Contabilidade e começaram a discutir um equacionamento, uma harmonização das normas contábeis nacionais às normas dos organismos internacionais. Surgindo nesse ponto de junção, o IFAC, International Finance Accounting, como órgão internacional que emite resoluções sobre a contabilidade pública, e aqui no Brasil nós temos como direcionador da contabilidade o Conselho Federal de Contabilidade e como gestor da contabilidade pública a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nessa evolução, a contabilidade pública, que eu vou começar a denominar de CASP, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ela aplica na administração pública as técnicas de registros de atos e fatos administrativos. Essa é a grande diferença. A contabilidade pública, ela registra atos e fatos. Segundo a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as normas contábeis. Tudo isso foi aglutinado no quesito de consolidação de normas no MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que vai ser objeto de uma aula nossa, tá? E essa evolução da contabilidade, ela fez com que o viés de orientação deixasse de ser o orçamento. Atualmente, a contabilidade pública está respeitando três naturezas de informação. A informação patrimonial, que trata das contas do ativo, do passivo, do PL, das variações patrimoniais diminutivas, que são as despesas, e as variações patrimoniais aumentativas, que são as receitas. Isso sobre a natureza da informação patrimonial. E aí segue as regras semelhantes à contabilidade geral, com cálculos de depreciação, registros de provisões, coisa que não existiam antes, quando era somente a Lei 4.320. Beleza? Veio também as informações de natureza orçamentária. Agora sim, nós vamos ter que apresentar informações sobre o planejamento, PPA, LDO, e o orçamento, a LOA. Então, vão ter informações no tocante a tudo que envolva o orçamento. Neste viés, está respeitando a Lei 4.320 de 64, que é a famosa Lei do Direito Financeiro.
Quando a lei de responsabilidade fiscal começou a cobrar relatórios sobre os atos dos gestores, começou a dar ênfase na responsabilidade dos gestores sobre seus atos, por exemplo, concessões, franquias, ou fianças, assunção de compromissos. Esses atos não eram registrados na contabilidade, não são registrados na contabilidade societária. Mas a contabilidade pública, um ato de um gestor, pode afetar terrivelmente o balanço patrimonial, a situação patrimonial. E aí surgiu o terceiro viés de contas, as contas de natureza de controle. Para quem já estudou, na Lei 4.320 são as denominadas contas de compensação. Então, a essência hoje da contabilidade pública é fornecer, com base nos atos e fatos, informações relevantes para os usuários sobre três naturezas: patrimonial, orçamentária e de controle. Galera, para quem gosta de estudar, isso é lindo. É lindo. Nós vamos ver o plano de contas. Quem são essas pessoas que recebem essas informações ou que geram essas informações? São as denominadas entidades públicas. Vou ler o conceito de entidades públicas para vocês. São órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público que, possuindo personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos na execução das suas atividades. Isso quer dizer que é qualquer órgão de direito público ou, às vezes, entidades de direito privado, como nós podemos falar a Embrapa, o Banco do Brasil, a Petrobras, e de direito público, a CVM, os ministérios, o Banco Central. Ela é aplicada também, a contabilidade, a entidades que prestam serviços ao Estado, aquelas que nós denominamos de paraestatais, que seriam as organizações do Sistema S e as autarquias em regime especial, como os conselhos, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de Administração. Então, essas entidades é que absorvem o campo de aplicação da contabilidade pública. Então, o campo abrange obrigatoriamente as entidades governamentais que sejam dependentes do orçamento e, de forma facultativa, aquelas entidades que são vinculadas à administração pública, mas não têm dependência orçamentária. Nesse processo de evolução, a Lei 4.320 era totalmente orçamentária. Depois nós tivemos a evolução com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o controle dos atos, e hoje nós temos, então, que a contabilidade pública também registra com ênfase o patrimônio. Para terminarmos, eu quero só mostrar para vocês a mudança do paradigma na contabilidade. A contabilidade pública tradicional era focada no orçamento. E o principal objetivo era assegurar a correção do orçamento. Mostrou-se inadequada, amigos. Ela se tornou inadequada porque ela só dava uma informação sobre o orçamento e não sobre o controle patrimonial. Hoje, então, nós temos que a contabilidade apresenta 3 níveis de informações: patrimonial, orçamentário e de controle. E nessa evolução, faz-se necessário destacar quais são as legislações que vocês precisam estudar. Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, normas brasileiras de contabilidade técnica emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Estas são as normas e legislações que dão o arcabouço para a nova contabilidade pública. Beleza? Então, contabilidade pública, ela segue tendo como objeto o patrimônio. No entanto, o objetivo dela é prestar informações que assessorem os administradores das entidades públicas quanto aos aspectos patrimoniais, orçamentário e de controle. Para isso,
O documento mais importante que eu considero é o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, que já está na 8ª edição. Uma boa, até a próxima aula, meus amigos.